Hoje a gente vai fazer um marcador de livro. Gente, eu adoro ler. Adoro. E as minhas amigas, todo mundo fica falando assim, porque você tem que ter o Kindle, tem que ter um Kindle. Eu não me adaptei muito, assim, mas eu acho que o melhor dos mundos seria um Kindle e os livros. O Kindle, assim, pra viajar, pra ler PDF, que a gente tem... Nossa, eu leio tanta coisa, tanto texto, assim, em PDF, e aí leria no Kindle. Mas eu amo o livro, o objeto livro, eu gosto de pegar, eu gosto de cheirar. Tem livro que o texto, assim, me leva para lugares tão maravilhosos que eu abraço o livro, eu beijo o livro. É isso. Então a gente vai fazer um marcador de livro. Eu gosto do marcador porque tem esse livro aqui, por exemplo, que é um livro da Inês de la Fressange, que ele é tipo um Moleskine. Ele já tem um marcadorzinho, tá vendo? Aqui, ó. Já tem uma fitinha que vem assim aqui, ó. E ele, gente, pra mim todo livro tinha que ser assim, porque ele é molinho, ele abre todo na hora de ler. Eu gosto de ler no café da manhã, então eu gosto de deixar o livro assim aberto e eu vou tomando café. Nossa, esse livro aqui ele é muito confortável para ler. Mas, então o livro que não tem marcador, a gente vai fazer um marcador. Detalhe, é um marcador bordado, né? Porque claro que tinha que ser bordado, né? Eu precisava inventar alguma coisa assim muito linda e maravilhosa para os meus livros. Então, bora começar. O que a gente vai precisar? O tecido. Esse tecido aqui que eu vou usar é um linho, uma cambraia de linho um pouquinho mais grossinha. É o tecido que tiver, esse aqui é porque é o que eu tenho. Mas não usem um tecido muito grosso. Eu já fiz até de jeans, mas um jeans mais fino, porque o tecido a gente vai usar duplo e não pode ficar muito grosso para não estragar o livro, para o livro não ficar abrindo, tem que ficar fininho, né? E o bordado, eu vou fazer o bordado com essa linha de novelo, essa é a âncora, o vermelho 47 que eu amo. Vou usar a miada também, a mesma cor, e esse daqui é a número 2, 02, que esse branco aqui é tipo um off, porque essa cambraia é off. Então a gente vai precisar de 2 retângulos de 24 por 5, 24 centímetros por 5 centímetros. Então eu vou cortar, eu não vou tirar fio aqui pra cortar, igual eu faço as coisas mais finas, porque não tem necessidade, um marcador de livro, né? Mas é legal molhar, porque a gente vai lavar ele também, né? O marcador você vai usando muito, ele vai ficando sujo e é legal poder lavar. Então molhem pra quando lavar não encolher. Então eu vou cortar aqui o meu tecido já tá retinho. Gente, essa caneta aqui que eu tô usando, ela é ótima, porque até que enfim eu achei a caneta, que era uma caneta que a gente usa muito no ateliê, que ela sai, caneta para tecido, chama caneta mágica, e ela sai com o ferro. Essa aqui eu comprei no Ateliê da Vila, vou colocar o Instagram do Ateliê da Vila, é aqui em Belo Horizonte. Eles estão entregando em casa. Nossa, vocês vão amar o Instagram deles, eles têm coisas maravilhosas. Já cortei as duas partes e agora eu vou passar o risco do bordado para uma das partes. Eu quero falar um pouquinho sobre a frase que eu vou bordar no marcador de livro, porque é uma frase que me traz uma memória afetiva assim muito linda. A frase é para gostar de ler. Eu imprimi aqui, depois vou falar para vocês qual que é essa fonte e tal, mas deixa eu só contar um pouquinho a história. Na década de 80 tinha uma editora, eu não sei se essa editora existe, chama Editora Ática, e ela lançou uns livros que era para incentivar as crianças, os jovens a ler, os cronistas, os escritores brasileiros. E eu lembro que tinha, o que eu mais lembro, tinha um pintinho assim na capa,
E eram crônicas do Carlos Drummond de Andrade, do Fernando Sabino, acho que era Paulo Mendes Campos e Rubem Braga. Então você imagina a gente novinho, né, lendo essas coisas. Eu adorava, minha mãe comprava, eu adorava quando os livros chegavam. E então eu acho que tem tudo a ver esse marcador ter essa frase, para gostar de ler, que é um incentivo. Eu acho que eu fui muito incentivada a ler e leio até hoje. Bom, uma coisa que eu queria falar sobre o risco, eu adoro um bordado mais ingênuo. Quando eu vou bordar uma frase, palavras, letras, né? Eu gosto que a letra seja assim, bem ingênuazinha, bem simples, né? E às vezes a letra da gente não fica tão legal, né? A não ser que a gente saiba fazer essa letra bonitinha, né? Mais tosquinha. Às vezes a nossa letra é muito desenhada ou muito atrapalhada. Mas se bem que eu até gosto também do bordado muito atrapalhado. Mas eu achei uma fonte que eu sempre amei, que chama Letterbox. É uma fonte super fácil de baixar. E aí eu imprimi em vários tamanhos para ver qual tamanho que ia ficar melhor aqui. Eu acho que eu vou usar esse daqui. Vou fazer tudo de letra minúscula e vou usar esse daqui. Eu não lembro qual que era não lembro o tamanho da fonte, eu não sei se é 44, mas depois eu vou colocar aqui no vídeo para vocês o tamanho. Então eu vou posicionar o tecido aqui. Eu acho que eu vou colocar a frase bem no meio. Pegando essa medida menor aqui, eu vou colocar no meio e de um lado eu vou deixar ela a 4 centímetros aqui da esquerda, começando a 4 centímetros e bem no meio do tecido. E eu vou marcar com a caneta que eu falei que sai com o ferro. Gente, ela é mágica mesmo, essa caneta é maravilhosa. Se quiser pode até colocar pezinho para não sair do lugar, né? E aí não tem que nem copiar direitinho, se sair tortinho, acho que fica até mais bonitinho. Aqui já passei pro tecido e agora eu vou bordar. Bom, eu preciso que seja uma agulha mais grossa para passar essa linha aqui, né? Que é a linha de novelo. Então, eu vou tirar um tanto que não doa meu braço, né? Na hora que eu não posso tirar um tanto tão comprido que eu não fico puxando o fio assim muito. E aí, vamos começar. Vou ensinar como que faz o bordado aqui. Vocês lembram que eu ensinei como que dá o nozinho quando a gente fez o caseado? Então, aqui, ó, eu tô segurando com a mão esquerda, a linha com a mão direita. Aí, eu vou dar, assim, umas 6 voltinhas aqui. 4, 5, 6. E aí, eu puxo essa linha aqui. Ups. Aqui, ó, dei o nozinho. Eu sempre tento fazer o bordado, é lógico que na medida do possível, né? No sentido que a gente escreve a letra, sabe? Eu acho que faz diferença, assim, o jeito que o ponto fica. Então, o que que eu faço? Enfio aqui. Gente, assim, não tem muita técnica isso aqui, não. Então, eu dou um pontinho e saio aqui na frente do mesmo tamanho do pontinho que eu dei. Aí eu volto no mesmo lugar e saio lá na frente do tamanho desse ponto aqui que eu dei. É só isso. Esse bordadinho é só isso. Ele fica ingênuozinho mesmo. Eu adoro. Eu já fiz a perninha do P. Agora, então, eu vou fazer a barriguinha. Aqui eu já saio aqui na frente, no tamanho que eu tava fazendo o ponto, mais ou menos, porque eu vou voltar
para completar, começar a barriguinha dele aqui. E a gente vai puxando o tecido, ajeitando assim, pro bordado ficar bonitinho. Deixa eu mostrar umas coisas aqui que fazem diferença. Olha como que é esse A aqui. Vocês estão vendo que aqui, ó, essa perninha do A, ela passa pra baixo aqui, ela vem aqui pra baixo. Então, isso é importante deixar no bordado como o P aqui também, ó. Porque é isso que faz a letrinha ficar com essa cara engraçadinha, assim. Olha aqui como que eu bordei. Essa perninha do A e o P passa lá pra cima. Então, é legal respeitar isso, que isso vai fazendo essa letra ficar meio doidinha, assim. Gente, vocês estão vendo aqui, ó, que eu bordei e esse A aqui, ó. Esse A aqui ficou maior do que esse? Tô nem aí. É assim mesmo, eu acho fofo. Viram que eu marquei, coloquei o risco, coloquei o tecido por cima e marquei. Se o tecido for porque aqui esse tecido tem uma transparência, então eu consigo ver a mesma aqui, ó, a minha impressão não tava boa e eu consegui ver. Se o tecido for um pouquinho mais grosso, uma dica, às vezes vocês podem colocar isso aqui na janela, no vidro da janela e coloca o tecido por cima e aí você consegue marcar. Porque existe uma mesa para bordar que chama mesa de luz, que é uma mesa, se vocês tiverem uma mesa de vidro, põe uma lâmpada embaixo, coloca o risco e o tecido, vocês conseguem marcar. E se o tecido for escuro, tem carbono para tecido. Então, aí é o contrário. Aí é legal cortar o risco do tamanho do tecido, coloca em cima o carbono aqui entre os dois e passa um lápis por cima e aí o risco sai no tecido. São uma das formas de passar o risco para o tecido. Uma coisa que eu queria mostrar aqui, que a gente não aperta o ponto. Esse ponto não pode apertar. Por exemplo, olha, eu fiz aqui, eu tô aqui no R, começando aqui. Peraí. Se eu apertar, o ponto some. Então, eu não aperto aqui, ó. Deixa eu voltar ele aqui. Ele fica mais bambinho, tá vendo? Não é muito bambo, não, mas, ó, vou fazer aqui, vocês vão ver. Deixa eu fazer aqui a perninha aqui do R. Ó. Eu vou com delicadeza, quer ver? Eu vou puxar a agulha, mas eu não aperto a linha. E minha linha já tá acabando. Aí já deu. Agora aqui eu vou arrematar porque a linha tá curta, para eu continuar o de ler aqui. Gente, não tem muito segredo o jeito que eu arremato aqui, ó. Eu dei passei a agulha aqui, então formou um lacinho. E aí eu passo de novo para dar um nó. Só isso. Tento não fazer uma coisa. O avesso desse bordado, ele fica mais grosso, porque eu fico passando a linha grossa, eu passo linha em cima de linha, e tem gente que fala, nossa, mas bordar com a linha de novelo é grossa, mas eu gosto desse bordado com essa texturinha, eu gosto de passar a mão, eu gosto dele grossinho, eu acho que para palavras fica mais bonito. Terminei, olha que lindo! Bom, então, bordado feito, agora vamos costurar o marcador. Então, a gente vai costurar, tudo que eu termino eu passo.
Mas quando for fazer um bordado, passa do avesso para o bordado ficar gordinho. Se a gente passar aqui em cima, a gente amassa ele. Então vira do avesso e passa. Então o que eu vou fazer? Vou virar do avesso e vou unir com o outro pedaço. Aí o que eu vou costurar? Eu vou costurar as duas laterais maiores e esse pedaço aqui aonde começa a frase. Então o para tá aqui, ó. A frase está começando aqui, eu costuro aqui. Vou deixar aberto o outro lado. Então, eu vou costurar aqui, aqui e aqui, na máquina. Bom, eu sempre alfineto tudo, né? Então, alfinetar onde eu vou costurar. Lembrando de colocar os alfinetes no sentido que vai passar na máquina. Pra já ir... Então, aqui, ó. Vou começar daqui, então coloco os alfinetes pra cá. Pra na hora que passar na máquina, eu já vou tirando os alfinetes. When you close your eyes, you find you can prophesize the steps, you can visualize the maps. If you add... Essa medida que eu dei pro marcador é a medida do pezinho da máquina. A gente vai costurar com aquele meio centímetro. Coloca o pé da máquina alinhado com o fim do tecido e aí manda ver. Não deixa nenhuma costura, não. Bom, então já costurei, aí eu vou acertar aqui pra ele ficar bem, tirar assim, desfiadinho que ficou, né? Pra na hora que virar não ficar isso pra dentro. Cortar um pouquinho pra ficar sem essas linhas. E aí virar é super fácil, com a tesoura mesmo, ou com um hachizinho aqui, ó. Peguei um hachi, aqui é largo, então virar é fácil. Aí com o próprio hachi eu ajeito os cantinhos. Eu ganhei um instrumentozinho aqui da minha mãe, olha que legal. Esse daqui é bom pra gente virar os cantinhos. Deixa eu abrir isso aqui. Aqui, ó. Porque ele não fura o tecido e deixa o cantinho bem pontudinho. Então ajeita bem direitinho. Aí agora a gente vai passar, eu não vou pespontar porque eu quero essa cara super artesanal, então eu não vou pespontar, eu vou passar agora. Tô sem um outro tecido aqui, mas o legal, uma coisa assim mais fina, quando for alguma coisa, um bordado, é colocar uma fraldinha e passar com a fraldinha por cima, ou um tecido fininho, pra não estragar. Agora, essa parte aqui que eu deixei aberta, eu vou virar a mão. Deixa eu cortar isso aqui. E eu vou virar e vou fazer uma costurinha à mão. Aqui, fechei e eu vou costurar a mão aqui. Uns pontinhos só. Com linha de costurar. Agora não é com linha de bordar. Só vou fechar com um pontinho invisível aqui. You say that life is gone. Como que eu faço esse ponto? Então a linha tá de um lado, aí eu entro do outro lado, passo a agulha aqui por dentro
saio e pego esse lado aqui. Aí, tudo fechado. Agora eu só vou arrematar. Arrematar. Gente, agora eu já comecei a fazer a franjinha, ela é muito simples. Então eu pego a linha de meada, coloco na agulha, não dou nó, coloco ela inteira, não separo, então tem que ser uma agulha mais grossa. E aí eu passo aqui, né, na beiradinha, vou intercalando que eu quero fazer listadinho, vocês podem fazer colorido, pode fazer de uma cor só, mas então eu enfio aqui na beiradinha, que tá grosso, passo ela, tento deixar elas mais ou menos do mesmo tamanho, depois também se não ficar eu posso cortar, se eu quiser todas bem certinhas do mesmo tamanho. É só isso. Aqui eu tô deixando com uns 6 centímetros. Gente, acho que eu vou fazer uma mudança de planos. Eu gostei tanto do vermelhinho que eu acho que eu vou tirar esse branco aqui, colocar um vermelho no lugar. E aí vou dar os nozinhos. Adorei tudo vermelho. Pronto, troquei tudo por vermelho. Olha aqui que é bem na beiradinha. E aí eu vou dar uma dica para dar os nozinhos. Esse forrinho que eu tô usando aqui tá bem dobrado. Tem mais um lençol dobrado aqui de baixo. Umas 4 vezes, então eu vou prender o marcador aqui com o alfinete e eu vou dar o nozinho como se fosse macramê, porque aí os nozinhos vão ficar todos pro mesmo sentido. Então eu vou pegar a agulha, a parte de trás da agulha que não tem o fio, separo, que aí fica mais fácil de separar o fio que eu vou dar o nó. Aqui é 1 por 1 mesmo, viu? Separo aqui e dou 2 nozinhos aqui. Esse aqui já dei. Agora o próximo. To your head, don't be shy when asking to be that way you always were meant to. You say that life is long. Agora eu vou dar uma acertadinha aqui, ó. Ainda ficaram uns que não são do mesmo tamanho, mas eu acho que fica bonitinho. Agora eu vou passar. Eu gosto de passar tudo, né? Aquela alegria na hora que fica pronto. Ai, bom,
vou usar no meu livro preferido, que é A Elegância do Ouriço. Eu amo esse livro. Mas, na verdade, gente, eu tenho muitos livros preferidos, tá? Então é isso. Olha que lindo que fica. Fica aqui minha homenagem à editora Ática e aos meus pais que compraram os livros, que deixaram minha infância e a minha pré-adolescência mais bonita. E a mim, né, gente, que eu li, que eu podia não ter lido. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.